Olá, começando mais um Unity Podcast. Esse é o podcast cristão que trata de diversos assuntos e hoje a composição da mesa tá diferente. Hoje a gente trouxe o Adson aqui para compor a mesa com a gente, para fazer parte desse bate-papo. Fala comigo, Adson. Fala, família Unity, me chamo Adson, como meu pastor me apresentou. Estamos aqui, né? Eu tenho a honra de participar dessa mesa com o pastor Júnior. E hoje nós vamos entrevistar nosso querido pastor, minha referência, né? Nosso pastor Gleidson. Fala, pastorzão. Tamo junto. E aí, bonitão? Como é que tá, pastorzão? Bem, graças a Deus. Tá à vontade desse lado da mesa? Tô. E aí, cara? Fala pra nós, pastorzão. A gente quer começar aqui o nosso papo falando um pouquinho da sua trajetória na fé, como é que foi sua conversão. Faz um panoramazinho, um resumo geral. Então, me converti. Não lembro o ano. Complicado, né? Se não lembrar o ano. Caraca. Mas eu lembro que teve algumas fases da minha conversão, né? Eu, desde pequenininho, frequentei a igreja, né? Sou raiz metodista, né? Desde pequenininho. Assim que a gente chegou na cidade de Macaé, eu, minha mãe, eu já comecei a frequentar a igreja metodista. E é ali que eu comecei minha trajetória nesse meio cristão e tal. E aí, uma certa fase da vida, né? De idade, eu me desviei, não frequentava mais a igreja. Fiquei um longo período fora. E aí, teve algumas vezes que eu ia à igreja e tal. Não, aquela que você levanta a mão assim do Jesus, daqui a pouco você... Aí Raimundo. Aí você vai lá e volta de novo no que você tá fazendo. Então, assim, teve várias fases, né, da minha vida para que eu pudesse realmente voltar para Jesus. Mas eu lembro que uma vez, né, aí já não foi no contexto da metodista, foi na igreja batista, uma vez eu senti que Deus tocou no meu coração, assim, de forma nítida, assim, bem forte. E aí foi dali que foi o pontapé na minha carreira, né, como cristão, como na fé, né? Então foi na igreja batista, eu não lembro o ano, felizmente não lembro o ano, mas eu sei que foi antes de 2011, porque em 2011 foi que eu voltei firme na metodista. Então de 2011 pra cá eu comecei a ficar firme mesmo. Teve aqueles altos e baixos, né, como todo mundo tem. Mas eu lembro que foi a partir de 2011 para 2012 para cá. Então a experiência de conversão foi essa na igreja batista, Foi na igreja batista. Foi no culto de manhã. Foi no culto à noite do pastor Ademir. Pastor Ademir, igreja batista do Barreto. Ali foi a mudança de chave mesmo, ali né? Foi na época quando eu tava na pior fase da minha vida, né? Usufruindo de muitas coisas, né, ilícitas. E eu lembro que foi naquele dia que eu vou na igreja. Aí eu caminhando ali, né? Onde a gente mora ali, caminhando, descendo, encontrei logo a primeira igreja, era Batista. Aí entrei na Batista. Culto tradicional, sem movimento, tranquilão. Deus me pegou ali. Aí chorei igual criança, me desfiz de alguns entorpecentes que estavam no meu bolso. E pessoal, em primeira mão aqui, hein? Pastor Gleidson chorar não é coisa fácil não, né? É o Espírito Santo mesmo. Deus falou comigo naquele dia. Então dali em diante foi hoje que eu acredito que foi a experiência que eu tive realmente de conversão com Deus. Pô, cara, legal, cara. E aí você passou a trajetória, né? Toda a trajetória. E aí em 2019 a gente iniciou a Unity. Você estava num contexto estruturado, né? No contexto de uma igreja bem estruturada, bem renomada no bairro. O que te fez largar, cara? Sair de uma estrutura para começar a Unity junto comigo, sendo que a gente não tinha nada, na verdade. O que fez você largar esse contexto de estrutura para ir começar algo que não tinha nada? Então, foi uma fase onde eu já entendia, né, o chamado naquilo que Deus tinha sobre a minha vida, né, como a gente sempre conversa. Então, a partir daquele ano ali, né, de 2019, não, talvez muito antes, né? Bem antes. A gente começou em 2017 as reuniões na garagem, né? Sim, mas eu falo de mim pessoalmente, né? Tá. Por exemplo, muito antes, né? Em 2014, 2013 mais ou menos, Deus já estava já despertando, sabe? Aquela chave
naquilo que você carrega. Então Deus já estava despertando isso em mim. Então, nesse contexto, né, que eu já estava numa igreja estruturada, aprendi muito ali. Então, dentro dessa igreja, eu comecei a conhecer mais profundo a palavra de Deus, aquilo que fala sobre a fé e tal. Tive muitos amigos também, né, nossos amigos, que nos ajudou bastante. E ali também eu comecei a ir para fora, né? Eu lembro que dentro dessa instituição eu fui para um seminário, fiquei 9 meses fazendo seminário, então fui aprofundando bastante. Então, nesse decorrer até 2019, já tinha algo no meu coração, né? Uma chave sendo, né, aberta, né? Sendo virada na minha vida, que eu já tinha essa convicção. Então, naquela época, quando a gente foi para abrir a Unity, a inaugurar a Unity, né? Eu já praticamente foi bem tranquilo. Eu não tive nada assim que me pudesse impedir ou travar algo do tipo, não. Porque dentro do meu coração eu acho que eu já sabia daquilo que Deus ia fazer. Não me preocupei com a estrutura, nem com uma... Como é que eu posso dizer? Com aquilo que eu já fazia lá, né? Vamos supor, já estava na estrutura... Você falou, eu estava numa estrutura grande, enorme, né? No nosso contexto, já ajudava nos ministérios. Servia, né? Tinha sua voz lá, né? Era líder e tal. Já estava começando a pregar nas quarta-feiras. Então, e aí, isso não me impediu, sabe? Não me impediu. Vou para um lugar que não tem nada. Tô bem aqui, vou para um lugar iniciar que não tem nada. Isso para mim não foi um obstáculo, foi de boa. Né? Não foi porque aquilo que eu te falei, dentro do meu coração eu já tinha convicção daquilo que eu carregava e daquilo que poderia, né, vir, daquilo que podia vir na Unity, para onde está hoje. Para mim foi bem tranquilo, assim, não foi uma coisa muito grave essa transição, não. Foi bem tranquilo, porque já tinha um tempo antes, Deus já tinha ministrado no meu coração, Deus já tinha falado. Eu já estava trabalhando, né? Eu já estava trabalhando em algumas coisas, sobre o reino, sobre aquilo que eu carrego, né? A diferença, né, daquilo que realmente é o evangelho genuíno. Então isso para mim foi bem tranquilo. Agora as pessoas do meu lado já foi um pouco mais complicado. Por exemplo, minha esposa já estava criando uma afinidade, um vínculo naquele lugar, então para ela poder... se desfazer daquilo foi difícil. Para mim não, foi algo normal. Super tranquilo. Não tive nenhum impeditivo. E hoje, cara, como é que você enxerga assim, essa transição, ela realmente foi de Deus? Você acha que foi algo que o Senhor gerou? E, né, porque hoje a gente vive algo assim, uma porção de Deus sobrenatural, né, que eu entendo que nós carregamos como igreja. Você acha que realmente foi de Deus essa transição? O que você pensa a respeito disso? Com certeza, né? Não tem nem como falar que não. Né? Então, assim, com certeza foi de Deus. Acredito realmente que Deus está sobre nossas vidas. Deus está no controle. Deus tem feito e vai fazer mais, né? Como igreja. Então, assim, eu vejo a mão de Deus sobre o Ministério Unity, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. Eu vejo que aquilo que a gente já imaginava, já pensava, já arquitetava lá no início, né? Lá no início, Deus já está fazendo. Engraçado que Deus tem feito de uma forma tão simples assim, que às vezes você não percebe ao ponto de dizer, caraca, Deus está fazendo daquela forma. Nada forçado, né? Nada forçado. Então, com certeza Deus está no controle. Entendi. Ele está no bar. Eu posso falar que eu acompanhei um pouco dessa trajetória, né, dessa transição, e eu já via, né, a gente participava do mesmo contexto de igreja, na Metodista, e eu já via suas pregações, já via o seu jeito de falar, a sua liderança lá na Metodista. E hoje, a partir dessa transição... Pode falar nome não, rapaz. Você já tinha dito. Você já tinha falado, não tem jeito. Mas e hoje, a partir dessa transição, esse momento, né, cara, que você vive, eu consigo ver um crescimento muito grande, né, do Gleidson dessa época, do Gleidson para a época de hoje, né? Eu acredito que esses percalços de início de ministério, esse percalço de início de caminhada, né, no contexto de igreja, te fizeram crescer. Você enxerga dessa forma? Você acha que esse início
junto ao pastor Júnior, você enxerga que isso fez você evoluir algo mais, né? Você acha que naquele contexto que você estava, talvez você estava paralisado num lugar e continuaria nesse lugar? Você acha que isso adiantou um pouco essa transição? Então, é questão de crescimento, com certeza, né? Hoje a gente cresceu pra caramba. Mas eu acredito que por causa da responsabilidade, isso impulsiona você a crescer, né? Então, naquela época, eu não vou dizer que eu não estava estagnado, né? Não estava estagnado. Pelo contrário, estava aprendendo bastante. Mas quando você reconhece aquilo que você carrega, aquilo que você é em Deus, né? E quando eu saí de lá, saí para ter uma responsabilidade. Então essa responsabilidade me impulsionou a crescer muito mais, a buscar, a buscar mais do Senhor, a buscar mais conhecimento teológico, não só teológico, mas experiência com Deus. Então, assim, por essa responsabilidade daquilo que eu carregava, daquilo que eu já reconhecia que eu era em Deus, né, e as oportunidades que eu tive, né, aqui no início, isso com certeza fez eu crescer de forma genuína. Não tem como dizer que não. Varão, Não sou um bom teólogo, mas... Pastor, o que acontece? Alguns dos motivos que nos fizeram iniciar a plantação da Unity foi o seguinte, que a gente queria algo mais profundo do Senhor, né? Uhum. Um dos motivos foi esse, que a gente queria algo mais profundo, mais intenso, né? A gente entendia que esse lugar em Deus poderia ser alcançado. Uma outra coisa que também impulsionou a plantação da Unity foi que a gente é uma igreja que não se conformava com o sistema religioso. Sim, é verdade. Inclusive, isso faz parte da nossa mensagem até hoje. É uma igreja que antissistema, né? Eu queria que você passasse para a nossa audiência o que é o sistema religioso, a respeito do que a gente prega contra, entendeu? Eu queria que você trouxesse essa clareza através da sua fala para a nossa audiência entender contra aquilo que a gente prega, né? Aquilo que é o correto, que é o reino de Deus, o que é o reino de Deus. Fala um pouquinho para nós a respeito disso. Então, é complexo falar sobre o que é a religiosidade, o que é o reino, em que sentido? Porque eu acho que abrange muita coisa, né? É quando você vai falar assim, o que é adoração? Então, assim, tem várias maneiras, várias definições para poder você falar o que é adoração. Mas de forma simples, que eu vou falar, né? Com relação à religiosidade, né? Eu entendo o seguinte, que em um contexto ao qual a gente vê a religiosidade, é onde tudo aquilo que a gente enxerga, aonde há um autoritarismo, né? Uma ditadura, abusos religiosos, dogmas, regras, né? Tudo aquilo que infere, né, as escrituras, as doutrinas da fé cristã, pode se considerar uma religião, né? Uma religiosidade, um sistema religioso. Então, para nós, como igreja, principalmente nós como ministério, igual você falou, né, que a gente tem essa identidade de confrontar o sistema religioso, para nós, como Unity, para a gente é muito fácil pregar porque a gente entende que a igreja não é dessa forma, né? A igreja não é assim. A igreja que Cristo nos deu o modelo não é assim, né? E quando você também tem um amadurecimento, um crescimento em Deus, né, e das escrituras, daquilo que a Bíblia fala, quando você cresce nesse sentido, você começa a perceber aquilo que você vivia ou que você vive não é o reino de Deus, não é a igreja que Cristo nos deixou como modelo. Então, para mim, né, foi algo bem legal no sentido de que quando eu estava, né, nesse contexto, né, de igreja que eu vivia antes, né, eu comecei a perceber o que é o reino de Deus. Então, por isso que eu tô te falando que nessa transição, né, de eu sair de uma estrutura para ir para algo novo,
não foi para mim um obstáculo, nem foi algo assim surpreendente, porque eu já tinha esse conceito, já tinha esse conhecimento, né, do que era o reino, do que era o sistema religioso, e me fez transicionar de boa. Eu não estou dizendo que onde eu estava era um sistema religioso. Não, pelo contrário. É uma igreja, né, uma igreja centenária, reformada e tal, mas que quando eu comecei a perceber, quando eu comecei a ver o que era o reino, com certeza eu comecei a discernir algumas coisas que não correlacionavam ao reino. Então isso para mim foi tranquilo. Então o reino de Deus, mais do que nunca, né, é aquilo que Cristo nos deu. É aquilo que Cristo é. É aquilo que ele passou para os seus apóstolos, é aquilo que ele falou, é aquilo que os apóstolos falou através dele, os exemplos através dele. Para mim isso é o reino de Deus, essa é a igreja. Então, é o que eu estou te falando, o reino de Deus ele tem um conceito muito grande, né? Que é o reino, né? Então, para mim, de forma simples, o reino de Deus, cara, nada é o modelo que Jesus passou para os apóstolos e dos apóstolos está até nós. É aquilo ali, o que está nas escrituras. Aquele evangelho simples, aquele evangelho genuíno, um evangelho de justiça, um evangelho de santidade, um evangelho da cruz, um evangelho de um Cristo ressurreto. Isso é o evangelho, isso é o reino. Para mim, é viver isso. Então, tudo aquilo que tiver fora disso, para mim já é um sistema religioso. Eu vejo, né, a gente fala sobre o sistema religioso, vocês batem muito sobre nessa pauta, né? E eu acredito que uma forma simples de dizer, né, de abordar sobre esse tema é aquilo que a gente colocar o homem no centro, né? Por exemplo, buscando lucro financeiro, buscando um autoritarismo, uma ordenança sobre a igreja, buscando esses tipos de coisa. E nós entendemos isso e vemos isso na igreja brasileira de forma bem ampla, né? Uhum. E o meu questionamento, pastor, é o seguinte: nós temos uma teologia chamada teologia coach, né, que tem abordado a igreja, né, brasileira, a teologia da prosperidade. E eu queria te perguntar o seguinte: qual é a dificuldade de ser sério, de ser uma igreja séria? Por quê? A gente culturalmente vê uma igreja... não todas existem igrejas sérias, nós não somos a última Coca-Cola do deserto, né? Nós somos seres humanos, mas existem igrejas que abusam, falam que se você não der o dízimo, o devorador vai comer as suas finanças. Como a seriedade que vocês trazem, né? E eu acompanho muito bem isso, a seriedade nas finanças, a luta contra o pecado, como que nós, como cristãos verdadeiros, sérios, conseguimos combater esse sistema. Por quê? Por que eu te pergunto isso? Porque para mim, nota-se que é mais fácil a pessoa aceitar aquele evangelho do que você vê, você pode ter, né? É mais fácil a pessoa aceitar, se você der um dinheiro, você vai receber o dobro, do que você ser generoso, né? Por ser generoso, do que você confrontar o pecado, porque é pecado, entendeu? Como que ser sério influencia, por exemplo, numa igreja que tem mais membros ou não tem? Como você acha que isso influencia? Então, na verdade, eu acho que está mais no contexto daquilo que o ser humano é, né? Então, o ser humano ele quer tudo mais fácil, né? Você sabe que aonde tem algo que vai oferecer ele uma coisa mais fácil, para ele ali tá melhor. Então, no contexto que eu falo relacionado ao coach, né? Que tá muito grande, muito forte nisso. Então, ali tá te oferecendo uma autoajuda, uma forma de como você vai se comportar. Talvez até inferindo algumas coisas que a Bíblia fala, mas que dentro desse conceito de coach vai trazer a pessoa, né, uma vida melhor, vai trazer a pessoa uma autoajuda e tal, e muitas das vezes ocultando aquilo que a Bíblia não é, aquilo que a Bíblia não fala. Então tá mais pela a facilitação, né? Aí quando você vem com uma palavra de santidade, de justiça, Sim. de um cristão, ele nem que ele precisa, ele tem que ser generoso,
para aquelas pessoas que estão vindo já torna uma dificuldade. Para nós lá na igreja, você sabe como é que é. A gente vê tantas igrejas dentro desse contexto ao qual você falou, né, de teologia da prosperidade, né, a teologia do coach, Revela CPF. Revela CPF, esse monte de coisa. As igrejas estão lotadas. Muitas pessoas estão ali. E aí quando a gente está ali, meu irmão, sofrendo, sangrando, pregando o evangelho do reino, santidade, pregando que o reino de Deus é justiça e tal, generosidade, parece que o negócio não vai andando, não vai andando. E aí você pensa, pô, será que a gente está fazendo alguma coisa errada, cara? Será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Pô, a gente preza pela vida financeira da igreja, a gente tem tudo certinho, todo a nossa vida financeira da igreja, né? É toda contabilizada certinha, tudo com nota e tal. Pô, a gente prega a santidade, a gente fala sobre justiça e tal. E as coisas parece que não andam devagarinho, a gente vê as outras, né? As outras igrejas, principalmente nesse contexto religioso, crescendo e tal. Eu acredito que seja mais pela facilidade. O ser humano, ele quer aquilo que é fácil. Verdade. E muitas das vezes, quando esse fácil, ele oculta algumas coisas doutrinárias, algumas coisas que a Bíblia fala, ele vai acatar, ele vai querer. Pô, pra mim aqui é mais fácil. Aqui os caras não falam muito sobre santidade. Ó, meu irmão, se você tiver sem carteira, você não pode andar de moto, não, cara. Ó, então... Porque se tornou fácil ali. Não, cara, é só ali na esquina ali, não tem problema não, pode ir, né? Ou então você em capacete, rapidinho. Você em capacete ali rapidinho. Pô, meu pastor não pega nada não, não fala nada não. Então, se você vê que se torna, isso é normal no nosso meio. Que não deveria ser, entende? Tem gente que, uma coisa agora que eu tive agora me deparando, que todo brasileiro de carteira CLT, né, aqueles que trabalham, ele precisa declarar o imposto de renda, né? E eu tava conversando com os amigos lá na empresa, caraca, mano, tô aguentando mais, todo ano tem que pagar, mano. Tá doido, cara, não aguento mais isso. E aí, fulano, tu pagou? Pô, aí o cara, não paguei não. Mas como é que você não pagou, rapaz? Ah, não, eu mandei, fiz isso, fiz aquilo e tal. Você vê que é de forma ilegal. Ou seja, se tornou tão fácil, um negócio tão normal, que para ele não é pecado. Para essa pessoa não é pecado. Então, essa facilitação, né, essa forma de facilitar, né, o ser humano, ele quer isso, quer o fácil. E às vezes, cara, a gente olhando para a questão do sistema religioso, que é o sistema de domínio e controle, visando lucro, poder, benefício próprio. Domínio. Né? Sistema de domínio e controle visando lucro, poder e benefício próprio. Esse é o sistema religioso, resumo, né? E a gente olha, cara, tá mais perto do que a gente pensa, cara. Às vezes a gente fala do sistema religioso, as pessoas ouvem e concordam, mas vivem num contexto de sistema religioso. Por quê? Porque, olha só, que o sistema religioso ele é muito perspicaz. Ele se utiliza da retórica bíblica para pregar uma coisa falsa. Né? Um sofisma, é um falso, é uma mentira que tem cara de verdade. Entendeu? Por exemplo, tem pessoas, cara, que dão primícia para pastor. Entendeu? Não, porque tem que dar primícia para pastor, porque tem que estar na Bíblia. Cara, não faz sentido. Quando a gente vai, olha, neotestamentariamente, não faz sentido nenhum, biblicamente falando, cara. A teologia coaching, que é a teologia que prega mudança de comportamento. A Bíblia não pega mudança de comportamento, cara. Entendeu? É isso que às vezes não entra na minha cabeça. A Bíblia, o que a Bíblia prega é mudança de natureza. Entendeu? A natureza do homem ser mudada. Isso é regeneração. A Bíblia não prega mudança de comportamento. O que o coaching prega é autoajuda, né? Se você mudar a forma de você pensar, a forma de você agir, você vai conseguir alcançar isso em Deus, vai conseguir alcançar aquilo em Deus. Então, cara, a gente tá tentando trazer o evangelho do reino de Deus para essa geração, né? Com o intuito de trazer libertação para essas pessoas, cara. De trazer liberdade para esse tipo de cativeiro, né? E essa é a nossa proposta como igreja, né, cara? Entendeu? Com certeza. A proposta, a Bíblia fala que, né, que foi para a liberdade que o Filho vos libertou. Então tem muita gente, pastor Gleidson, presa nesse cativeiro, né? Às vezes perto da gente, cara, que a gente não pode chegar e falar, meu irmão, isso aí é um cativeiro, a gente não pode fazer um negócio desse, entendeu?
A vontade é cara, falar, né? Mas a vontade é falar, cara. Por exemplo, pastor Gleito, a gente fala muito sobre, poxa, cara, tem pessoas cobrando milhões, cara, pra pregar a palavra de Deus, pra cantar na igreja do Senhor, né, pra ministrar a adoração junto com a igreja. E tem pessoas que estão dentro do contexto que pagam milhões, cara. Pagam milhares de reais pra poder ouvir um cara, entendeu? Será que realmente isso é bíblico, cara? Será que essa igreja, da mesma forma que ela paga esse valor para essas pessoas, ela custeia, ela ajuda os membros da igreja, cara? Que estão passando necessidade? Seus próprios ministros, né? Esse próprio ministro de louvor, cara, passando dificuldade. Próprios pregadores da casa, às vezes com família, filho enfermo, e os caras financiam. Cara, às vezes dá vontade de... Acho que financia aqueles vendilhões da fé, né? E dentro da casa deles mesmo, dentro da comunidade local deles mesmo, eles deixam ao bel prazer, cara. Não. Entendeu? Então tá mais perto do que a gente pensa, cara. Tá perto. Tá perto. Quando a gente monta uma estrutura de domínio que vai passando de... agora o líder de célula, para você casar, para você comprar teu carro, você tem que falar com o teu líder de célula, que fala com o pastor. É uma estrutura de imposição e entendeu? E isso acontece aqui, cara, no nosso contexto de cidade. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Você vê que, líderes religiosos que tem milhares de seguidores na internet vendendo um relógio caro, cara, na hora da pregação do evangelho. Já não se tem mais zelo, já não se tem mais temor. E o que as pessoas fazem? Porque a retórica é bonita, né? As pessoas, que lindo, que prega sentado, com a luzinha apagada, né? Ali, né? Um tecladozinho. A gente acha lindo, um monte de gente posta. Tem milhões de seguidores. Mas prega uma teologia, né? Que é antibíblica. Fazem papel de anticristo, né? E assim... corroborando com o que o Adson está falando e que o pastor Gleison está falando, cara, isso é o que move o nosso coração hoje, é trazer luz, cara, ser sal de verdade, trazer luz para esse tempo de trevas, né, cara, que é o tempo que a gente vive. O que você acha em relação a isso? Realmente o tempo que a gente vive é esse tempo, pastor? De trevas? Com certeza, cara, isso aí sem dúvida, você vê coisas absurdas. Nunca se viu na história da igreja, tantos escândalos de corrupção, o qual nós estamos vistos nos dias de hoje, né? A gente vê diversas instituições fazendo eventos e a gente tem a audácia de chamar isso como avivamento. Cara, nós estamos vivendo um avivamento. E as pessoas não sabem o que é avivamento, né? O Brasil hoje aí deve ter o quê? Mais de 50 milhões de cristãos? Então, olha só, mais de 50 milhões, mas nunca se viu tantos escândalos e corrupção dentro da igreja. Então, cara, o que a gente está vivendo é isso. E Deus tem chamado, eu acredito que Deus tem chamado, né, uma geração que está indo contra isso, uma geração que prega o reino de Deus, que vai contra esse sistema religioso. Eu já quero dizer aqui que a gente não fala mal de igreja, a gente não está aqui falando mal de igreja, a gente está falando do sistema religioso, a gente está confrontando o sistema religioso, porque se a gente fala mal da igreja, a gente está falando da gente mesmo, porque nós fazemos parte da mesma igreja. Não existe, no céu não existe a igreja A, nem a B, nem a C, não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, nos lavados e remidos. Então, né? A gente está aqui confrontando o sistema religioso, a gente confronta o sistema, e só assim a gente consegue vencer, confrontando o sistema religioso. É porque, tipo assim, pastor, a gente, em contexto de igreja brasileira, tô olhando aqui, o Brasil tem mais de 500 mil igrejas. É muita igreja. Mais de 500 mil igrejas. Cara, o Brasil está entre um dos países mais corruptos do mundo. O Brasil teve o maior escândalo de corrupção do mundo. Entendeu? Uhum. Se nós somos igreja de ver a luz do mundo, se nós somos sal da terra, por que não está acontecendo nada, cara? A estatística tinha que ser diferente, né? Tinha que ser transformado, porque um avivamento, né? Quando a gente olha, por exemplo, século XVIII, disse que a Revolução Francesa só não chegou na Inglaterra por conta
do clube santo, né, cara? Uhum. John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, orando ali, cara, pela Inglaterra, entendeu? Então, cara, as estatísticas eram para ser contrárias, cara. Entendeu? Uhum. Pô, a gente chega no estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio morre mais gente do que em guerra, cara. Entendeu? Então, assim, o que será? O que a igreja pode fazer para que isso seja mudado, pastor? O que você acha que a gente pode fazer? O que você acha que deve ser a nossa atitude para que isso seja transicionado, para que de verdade o Brasil viva algo do Senhor profundo? O papel da igreja, né? Ser igreja. Ser igreja. Ser igreja de verdade, né? Entendeu? Ser igreja, Falou cara. Então, é uma falha, cara. É uma falha, igual você falou, né? Hoje a gente vê mais a igreja no seu contexto de império do que a igreja, cara. Que é de reino, né? Do que de reino, entendeu? Você vê inúmeras igrejas, cara, enormes, montando seus impérios. Como você falou, pagando milhões para cantores de lá cantar, pregadores, milhões. Agora eu falo para você, o que essas igrejas, esses impérios têm feito na cidade que ela está ali? O contexto que ela está inserida. No contexto né? que ela está inserida. A gente vê exemplo na nossa cidade de Macaé, cara. Tem diversas igrejas grandes aí, cara. Mas você já ouviu falar de um trabalho que essas igrejas falam? Trabalho genuíno, não é trabalho de máscara, não. Que quer aparecer, mostrar, que faz, não. Eu quero ver um trabalho genuíno. Geralmente são as igrejas pequenas que fazem. As igrejas pequenas que faz, cara. Então, assim, o que a igreja tem que fazer é ser igreja, cara, no meio da sociedade. Representar o que é ser igreja. A gente luta pra caramba pra poder tentar colocar projetos sociais lá no nosso contexto. Graças a Deus a gente conseguiu, né? Alguns a gente quer fazer mais, só que é uma dificuldade. Porque nós somos pequenos, a gente depende da nossa igreja, dos irmãos e tal. E tem igrejas enormes, impérios, que não fazem nada, cara. Prefere tá ali naquele ciclo vicioso ali do sistema, sabe? Complicado, cara. E o que faz é pra like, né, cara? Quando faz Pra mostrar, like, mostra o que tá fazendo. É claro que assim, a gente não pode também ter uma visão generalista. Tem igreja grande, abençoada aqui em Macaé que a gente conhece, né? Sim, A gente não vai citar nome para não ficar, né, devendo ninguém, mas tem igrejas abençoadas que tem quantidade enorme de pessoas aqui na nossa cidade que são bênçãos, tem uma visão missional, de reino, né? Todavia, não é a maioria, entendeu? Não é a maioria que é... Eu diria que é a minoria. Né? Eu diria que é a minoria, assim, isso aí é de forma assertiva, entendeu? Porque a gente, como igreja, a gente pode mudar o contexto da cidade. Só que o que a gente prefere fazer, pastor, como igreja? Evento. Entendeu? A gente chega e fala assim, meu irmão, a igreja vai impactar a cidade. Aí ao invés de a gente ir pra rua, tirar a pessoa da rua, ao invés de a gente fazer um projeto social, juntar as igrejas da cidade, custear um projeto social de dependente químico, né? Custear um restaurante popular, entendeu? A gente vai custear o cantor que tá no áudio. O cantor que tá no ar, a gente custeia, sabe o quê? Marcha pra Jesus, cara. Entendeu? Irmão. Um evento que ia acontecer no centro de convenções, né? Entendeu? Tipo assim, cara, a gente custeia marcha pra Jesus, cara. Eu desafio, cara, qualquer cristão a me provar que a marcha pra Jesus mudou o contexto de alguma cidade. O contexto espiritual, entendeu? Mudou os números negativos de alguma cidade. Ah, pastor, mas a igreja está marchando profeticamente. Irmão, a igreja marcha profeticamente quando ela milita em favor da palavra. Com certeza. Entendeu? Ela se move em oração. Quando ela se move em oração, quando ela faz alguma coisa pela cidade, quando ela conhece o coração de Deus e a partir do coração de Deus ela se move em direção ao propósito. Entendeu? Aí o que acontece? O que a gente faz? O que a gente faz como igreja? A gente reclama que algumas outras marchas que a gente desaprova, elas têm dinheiro público para acontecer. A gente vai lá e bate. Não teve dinheiro público de forma lícita, tá? Porque pode ser colocado ali, né? De forma lícita. A gente reclama. Só que aí tem muita marcha para Jesus que tem também, de forma lícita. Só que a gente também não era para reclamar, cara. Eu sou terminantemente contra a marcha para Jesus
porque tem muito tempo que ela deixou de ser profética e se tornou política. Entendeu? E se tratar dessa questão, pastor, o que você acha, cara? Como que a igreja ela pode fazer algo aqui na cidade de Macaé, nosso contexto aqui, para a cidade ser transformada, cara, de alguma forma? Quais são as atitudes, atos mesmo, que a igreja pode fazer para gerar uma transformação social, né? Eu acredito muito nisso, cara, no projeto social, sabe? Na verdade, hoje, no contexto político, a nossa cidade ela tem sido beneficiada em diversas esferas, né? Quero dar um exemplo aqui. Hoje a nossa infraestrutura da cidade melhorou pra caramba. O prefeito, tem dado uma moral, né, na cidade, né? Tem consertado praça, tem consertado rua, né? Feito muita coisa. Só que eu acredito que a igreja ela também é responsável por isso, sabe? Talvez o seu bairro, né? Seu bairro tá em situações precárias porque as igrejas que estão ali deveriam ser igreja. Como? Exemplo, pintando um muro, ajeitando uma calçada, ajeitando as praças, sabe? Ajudando aquele que precisa. Porque isso também é ser igreja. Então, se as igrejas ela começar a entender isso, a ser igreja, eu acho que vai gerar realmente um impacto genuíno na nossa cidade. Porque muitas das vezes a gente reclama, como você falou, a gente fala mal, talvez a gente fala até mal das autoridades. Meu bairro está largado. Nosso bairro, a estatística de criminalidade é enorme. Né? Eu estou falando no contexto de igreja, né? Os cristãos reclamando sobre a cidade, reclamando sobre o bairro. Cadê o papel da igreja? Já pensou se a igreja começasse a atingir essa esfera? É algo assim, surreal, surpreendente, que é o papel da igreja também, entendeu? Então, se a igreja ela começar a olhar mais um pouco para fora e esquecer um pouco de dentro, não de forma geral, né? Tô falando que você tem que também pensar no de dentro, mas a igreja começar a pensar no fora, no contexto ali geral, onde ela está inserida. Cara, eu acredito que a gente vai ver realmente algo de Deus sobrenatural na nossa cidade. É daí que começa os avivamentos, cara. Né? O avivamento ele começa dentro ali e ele tem que externar. Tocar, né? Ele precisa tocar, ele precisa externar lá fora. A gente vê isso, claro, no país de Gales, né? Começou ali dentro, no contexto cristão, meu irmão, aquela alavanche, né? Como posso dizer? Que veio pegando aquela influência onde prostíbulo, bar fechou, o negócio foi sério. Presídio. Imagina, isso é ser igreja também, cara. Isso é impactar, rapaz. Isso é viver um avivamento. Por que no dia de hoje a gente não pode ver isso? Sim. Porque a mentalidade da igreja é outra, cara. E pegando um gancho no que você tá falando, eu acho também hoje, né? Eu acredito que para isso acontecer, para isso mudar, tem que existir uma intercomunidade, né? Porque a gente vê o seguinte, nós temos na nossa igreja a Unity, né? A gente não tem esse entendimento, como você falou, de igreja, que todos somos igreja. Uhum. E existe hoje essa falta de interação entre as comunidades, por crenças diferentes, por doutrinas diferentes, por aquilo que elas acreditam, divergências teológicas. E pastor, você enxerga dessa forma? Você acha que falta essa virada de chave das pessoas entenderem que são igreja, não somente uma placa, não somente o lugar que vão, mas o povo ao qual eles pertencem? Falta isso na igreja? Você acha que essa falta essa intercomunidade que precisa existir, ela gera também esses déficits no que se diz respeito à igreja do Senhor? Sim, com certeza. Se a igreja entendesse realmente o que é ser unidade, com certeza a gente teria muito mais braço, muito mais mãos para tocar a sociedade onde a gente está inserido. Imagina se todas as igrejas de Macaé tivessem realmente esse vínculo de unidade, uma ajudando a outra. Tá doido? Seria muito mais fácil, cara. Só que a gente não quer, cara.
as igrejas não querem. Por quê? Competitividade. Sempre um competindo com a outra. Ah, uma igreja fulano de tal fez isso. Cara, a outra igreja vai lá e quer fazer maior. Quer fazer um evento maior. A igreja ciclano fez isso. Ah, a outra igreja vai lá e quer fazer muito melhor daquilo que aquela igreja fez. Hoje em dia as pessoas se tornaram números só, né, cara? É, cara. Tipo assim, você Por é só exemplo, mais se você um. fizer um evento com várias igrejas. Ah, mas pra onde que essas pessoas vão? Vai pra minha igreja, vai pra... Né? Esse Tipo, pensamento permeia, né? É, cara, entendeu? Isso, infelizmente, a igreja, ela tem essa percepção de enxergar, né? Nos dias de hoje, né? Então, pra gente poder realmente alcançar um avivamento genuíno, eu acho que também seria legal as igrejas deixassem um pouco dessa divisão e abraçar. Talvez o foco da Marcha para Jesus seria esse, Fosse esse, né? De juntar todas as igrejas, vamos clamar aqui, tal, meu irmão. Mas é só aquele momento. Depois que acabou aquele momento, Não tem mais nada. não tem mais nada, cara. Cada um vai pro seu lado. Entendeu? Isso que é complicado. A essência, talvez, no inicial, poderia ser até genuína, Benéfica, mas depois se tornou algo político, promoção política, né? Com certeza. Rapaz. Assim, cara, eu vejo, pastor, que ainda tem esperança, entendeu? Com certeza. Como cara. você falou aqui, citou aqui que tem muitas pessoas que Deus está abrindo os olhos, né, cara? Que Deus está trazendo para uma mensagem de reino, para o evangelho do reino de Deus, né? Porque o que eu vejo que falta muito, pastor, é o ensino bíblico, cara, para as igrejas. Tem muita comunidade local que é perdida, cara. Entendeu? Não sabe para onde vai, não sabe o que é Bíblia, sabe um monte de misticismo, sincretismo religioso que aprendeu pelo caminho e tá presa naquilo ali, cara. Entendeu? Não tem humildade de ouvir. Não tem humildade de ouvir, de aprender. Então, assim, uma das coisas que também eu quero até cooperar com a resposta que você deu aí em relação àquilo que a igreja pode fazer para que haja uma transformação, né, na cidade, é a reforma do ensino bíblico. Com certeza. Entendeu? Uma reforma da igreja em relação ao ensino bíblico, né? A gente teve a reforma protestante ali no século XVI, que rompeu o vínculo com a Igreja Católica, né? E, né, inicialmente a gente teve até uma teologia reformada boa, só que isso no decorrer do tempo foi se perdendo, só que a gente precisa voltar para as escrituras, entendeu? A gente precisa voltar para aquilo que é mais importante, aquilo que é principal, e a Bíblia precisa ser bússola. Hoje em dia qualquer coisa é bússola, a profecia é bússola, né? O profeta Mirim é bússola, o profeta do CPF é bússola. Só que, cara, cadê a Bíblia, cara? Entendeu? A gente deixou de lado, né? Onde a Bíblia silencia-se, o povo padece, cara. Né? Lá no texto lá do profeta Eli, né? As visões não eram raras, as revelações não eram frequentes, entendeu? O povo padecia, porque não era movido por uma revelação. E a revelação que a gente está dizendo não é revelação de dom espiritual, né? De palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Não, a gente está falando de revelação bíblica, cara. Hoje a gente tem, né, Adson, a Bíblia à nossa disposição, várias versões, né? E eu acho que o caminho que a gente precisa trilhar é o caminho do ensino bíblico, cara. Mas também eu vejo por essa contaminação, igual o Adson falou, essas doutrinas, né? Essas falsas doutrinas, teologia da prosperidade, esse evangelho do coach, né? O legalismo, o ativismo, essa tal da hipergraça. Isso acabou vindo de tal forma, contaminando e deixando de lado a sã escritura, a doutrina, aquilo que os apóstolos deixou, sabe? Então, eu acredito que isso tem deixado também, como posso dizer, tem diminuído, sabe? Eu vejo também que as igrejas hoje ela tem buscado realmente se aprofundar nas escrituras, na palavra de Deus, mas ainda que falta muito, cara. Falta muito pregar doutrina, cara. Doutrina no púlpito. Sim. É muito difícil você ouvir falar sobre o inferno, cara, na igreja. Porque não é algo relevante, pô. Não tem público, né? Não tem público, pô. Tu vai falar sobre justificação, vai falar sobre regeneração, sobre soteriologia, salvação.
Entendeu? Porque não é relevante nos dias de hoje, pô. As pessoas estão acostumadas a ouvir a autoajuda, aquilo que vai beneficiar ela. Isso pra ela é bom, cara. Entende? Mas eu creio, cara, que Deus tem levantado uma geração, Deus tem levantado igrejas que realmente estão voltando para as escrituras, porque a revelação já está, cara, ela já está pronta. Qual é a revelação, pastor? Qual que é a revelação? Fala pra nós. Pra mim é a palavra de Deus, cara. Ela tá Não ali, tem outra, cara, né? não tem... Pô, cara, eu vou revelar pra você isso, cara. Cara, é impressionante, pastor, é que multidão de pessoas, multidões, né? Gente de tudo quanto é lado vai pra uma determinada comunidade pra ouvir o número do CPF, cara. Sim. Cara, Coisa isso, absurda, né, isso não cara? entra na minha mente. Tipo assim, eu não consigo. Sei lá, cara. Eu não consigo conceber esse tipo de coisa. Sendo que a palavra de Deus já tá revelando tudo aquilo que é necessário pra nós, cara. Eu quero fazer até Do começo ao fim, cara. Eu quero abrir até um parênteses. Cara, a gente crê em todos os dons espirituais. A gente é continuista, tá? Sim. A gente é carismático. Todavia, a palavra de Deus pra nós é suficiente, cara. Com certeza. Entendeu? Então, pastor, eu acho que é isso que falta, é isso que a gente precisa, voltar para as escrituras, é isso que você falou, né, cara? A revelação já tá aqui, Já cara. tá aí. É só se santificar, né? A Bíblia fala, acho que é João 17, não me engano, não me lembro muito bem o que o texto fala. A Bíblia fala assim, santificai-vos na palavra, porque a palavra é a verdade. Aleluia. Entendeu? Então não tem mais o que dizer, não tem mais o que falar. A verdade é a palavra. Tá Entendeu? ali, né? Tá ali. Cristo é a verdade? É. Mas a palavra também é a verdade. Porque a palavra é o próprio Cristo, cara. Eu tava estudando sobre os Estados Unidos um tempo atrás para uma pregação e eu tava vendo que a porcentagem de cristãos, né, mais velhos era muito maior, né, idosos, era muito maior do que jovens, né? E era uma diferença exorbitante, coisa de 80% para 20%, né? E o que gerou em mim uma percepção da falta da passagem de bastão, né? Que a gente chama de passagem de bastão, dos pais passarem os filhos e dos filhos passarem os filhos. Por que eu disse isso? Porque assim, eu tô vendo vocês batendo bastante no sistema, né? Dizendo aquilo que não é verdade bíblica, dizendo aquilo que não é o evangelho de verdade. Como é, cara, nutrir nos dias de hoje um evangelho genuíno? Qual é a esperança de vocês olharem para trás, né? Olharem daqui a 10 anos, olharem para trás e pensarem, poxa, eu construí de verdade o evangelho. Como que o hoje influencia esses dias de se manter uma verdade bíblica? Essa é uma pergunta até ampla para os pastores. Eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Cara, eu acredito que a gente precisa beber de boas fontes, né, cara? Graças a Deus a gente tem bebido de boas fontes. Isso fez a gente amadurecer, fez a gente realmente ver o que é o evangelho genuíno, acreditar e praticar, né? Com isso, com certeza a gente vai passando por gerações e gerações. Então, ao meu ver, é você realmente beber de boas fontes. Existem inúmeros homens de Deus que pregam o evangelho sério, inúmeros homens de Deus que acreditam e vivem nesse evangelho genuíno e que, através desses homens, foi passando esse bastão, né? E até hoje, né, a gente nutrindo isso, eu acredito que a gente vai lá na frente ver esse legado, né? E uma das chaves é o discipulado, né? Que Com a igreja certeza, prega muito sobre isso. com certeza. Então, eu acho que você precisa mergulhar em boas fontes, né? A gente, graças a Deus, a gente tem boas fontes. A gente nutre isso muito bem. Não só nutrir, mas também conferir como os bereanos, né? Pô, cara, que legal, cara. A Bíblia fala sobre isso, eu vi esse cara falando sobre isso. Deixa eu estudar um pouco sobre isso para ver realmente se é isso que tá falando. Então você começa a ver que é coerente, ver que realmente é isso, o evangelho do reino. E com isso, você pode apegar para você, suprir aquilo ali, nutrir aquilo ali, praticar, porque não adianta você só ouvir e não praticar, né? Viver. Com isso você vai ver o legado, você vai ver o bastão sendo passado por toda a geração, né, do seu contexto. Eu acho que
é beber em fontes boas, cara. Existem muitos homens de Deus aí. Meu pastor Júnior é um homem de Deus. Muita coisa. Assim, cara, o legado, a passagem de bastão, eu acho que ela tem que ser feita como Jesus fez, cara. O que Jesus fez? Ele trouxe pessoas para perto dele e compartilhou aquilo que ele carregava com as pessoas, entendeu? Ele ensinou não só com a teoria, mas com a prática. Então, as pessoas, elas não foram tocadas apenas por aquilo que elas ouviram do Senhor, mas também por aquilo que elas viram, cara. O coração delas foi ferido com aquela graça, cara. Entendeu? E você pode negar, cara, aquilo que você ouve de alguém. Você pode negar. Leite pode me contar uma história e eu falo, pô, cara, agora aquilo que você viu, você não tem como mentir para aquilo que você viu. Entendeu? Então, quando a gente pega a Bíblia, a gente abre a Bíblia no púlpito e a gente prega a Bíblia, é uma parte do discipulado. A outra parte é você trazer para perto, né? E você ensinar com a tua vida como que você vive o evangelho. Uma prática. Né? A prática, entendeu? A nossa vida fala, cara. Paulo fala que a gente é cartas vivas, entendeu? Então a nossa vida fala, né? Na verdade, a nossa vida grita, cara. Entendeu? A nossa vida é resposta para esse mundo caído. Então, eu não posso falar uma coisa e minha vida divergir daquilo que eu falo. Porque senão eu não vou deixar um legado para a próxima geração. Né? O legado que fica na próxima geração, cara, é o legado da paixão, né? Que ela vem por intermédio da mensagem do evangelho que um homem de Deus vive, né? E a vida daquele homem toca outras pessoas. Amém. Entendeu? E aí, isso vai mover o coração de outras pessoas para que isso continue, que foi o que aconteceu com os apóstolos, e o evangelho chegou até a gente aqui agora. A gente só está aqui nessa mesa falando da palavra de Deus, falando do evangelho, porque alguns homens amaram Jesus a ponto de viver para ele e a ponto de morrer por ele, né? E isso afetou a vida de outros homens que fizeram, potencializar aquilo que esses homens fizeram. E isso, cara, chegou até nós aqui. Glória a Deus. Né? Então eu acredito que o legado, ele fala da verdade que nós vivemos, entendeu? Ele fala da paixão que nós vivemos. A paixão, ela afeta, cara, a paixão, ela toca. Quando você é apaixonado por algo que você faz, você, direto ou indiretamente, você afeta a vida de outras pessoas, entendeu? Tem um amigo meu, cara, que o sonho dele era trabalhar embarcado, cara. Porque o pai dele trabalhava. Eu não entendi aquilo, cara. Eu falo, caraca, esse cara é maluco, cara. Como é que ele quer ir lá pro... Meu irmão, o cara vai pegar helicóptero, vai cruzar o oceano, quilômetros de distância da Terra, pra trabalhar numa ilha de ferro, né? E o cara quer viver aquilo ali. Mas o pai dele era apaixonado pela profissão. E isso foi transferido pra ele, cara. Esse coração foi, né? E hoje ele trabalha embarcado, cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que a paixão, cara, ela faz as pessoas, elas quererem aquilo que você ama, entendeu? Faz as pessoas ter sede, né, cara? Ter sede, cara. Aí, daí que eu falei no sentido de você beber de fonte boa, porque, pô, se gera sede, você quer beber mais, e aí vai construindo tudo isso, né, em geração em geração. Cara, eu assim, quando eu via, pô, Gregório McNulty cantando, cara, entendeu? Quando eu via, pô, Paul Washer pregando ali, com aquele vigor ali, cara, entendeu? O Leonardo Ravenhill, já vi ter umas pregações dele dublada muito boa. Caramba, cara, aqueles caras ali queimavam por Jesus de uma forma. Pô, um livro que afetou muito minha vida, cara. Foi o livro que mais afetou minha vida, cara. Não é livro teológico, é livro biográfico. Herói da Fé. Esse livro eu li ele acho que umas 2 ou 3 vezes. Todas as vezes eu chorei. Entendeu? Todas as vezes que eu li a vida daqueles caras chorando, mano. Entendeu? Porque o que afeta, acima de tudo, a pessoa é a verdade que ela vive com uma paixão violenta. Entendeu? Tomé, quando vai ver Jesus, né? Mano. Ele pergunta o quê? Cadê suas marcas? Aí Jesus mostra. Aquilo que ele tinha vivido no dia anterior, né? Ele mostra aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu passei por isso mesmo. Eu ressuscitei, eu tô aqui, né? Então, acho que vai de encontro com o que você falou, né, cara? Acho que a gente precisa evidenciar as nossas marcas. Não somente com as palavras, mas com a nossa vida, né? Com a vida, cara. E é isso, cara, que a Unity tenta propor.
Não é só o evangelho que a gente fala, a gente chama as pessoas para olharem pra gente. Porque o que acontece hoje? Hoje, o que as pessoas fazem? Não olha para mim porque eu sou falho. Só que a perspectiva bíblica em relação a discipulado não é essa, mano. Sim. Paulo fala assim, ó, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. A gente tira a responsabilidade da gente, por quê? Que aí a gente pode pecar tranquilo. Porque Pode a gente viver a vida do jeito que tá. pode né? viver a vida do jeito que quer. Que aí não, meu irmão, as pessoas não podem olhar pra mim porque eu sou falho. Sim, irmão, eu sou falho. Eu sou falho. Só que apesar da minha falha, o Senhor, ele me regenerou, cara. Eu tenho o Espírito Santo. Então as pessoas têm que olhar pra mim, né? E não ver um cara iníquo. Ver um cara, né, pecador, que né, enquanto a gente estiver no corpo corruptível, a gente vai ser um cara que comete falhas, comete pecado, né? Mas um cara que tá tentando, cara, viver uma vida de santidade, que tá tentando se submeter ao Senhor todos os dias, que tá tentando viver uma vida de devoção, né? Foi até pregado sobre isso no domingo. E é sobre isso, cara. Entendeu? É isso que transforma a vida das pessoas. É o que elas veem você fazer. Entendeu? Isso é o evangelho do reino. Isso é o evangelho do reino, cara. O evangelho do reino Abrange muito. é isso, cara. Porque, tipo assim, Barão, é muito fácil a gente pregar sobre justiça social. Pô, a gente tem que praticar justiça. A gente tem que ir lá falar, beijar, abraçar a pessoa em situação de rua, falar que tem jeito pra vida delas e tal. Mas, pô, isso, a retórica, cara, a fala é linda. Mas e a prática, cara? Entendeu? Que a gente, às vezes, vai abraçar o cara tá fétido, entendeu? Só que, tipo assim, a gente tem nojo. Ou então um ativismo de levar uma sopa lá num dia Pra e tirar no uma outro foto, dia... ter um like, entendeu? E assim, às vezes o cara tá ali fétido, cara. Mas mesmo assim eu preciso amar aquele cara a ponto de entender que a minha condição fora de Cristo, né, é aquela. Ou às vezes até pior. Sim. Entendeu? Não há diferença. Então, cara, Calvino falou bem assim, Calvino. Tudo que você olhar pra mim e ver de bom é Cristo, né? E tudo que você olhar pra mim e ver de ruim sou eu mesmo. Entendeu? Calvino fala isso. Então, tipo assim, cara, a nossa condição fora de Cristo é essa, pela graça que a gente tá aqui, mano. Hoje eu só posso falar que tô aqui, é pela graça, entendeu? A única diferença minha pra aquele cara lá não é que eu não tenho comida, que eu não tenho bebida, e que eu não tenho... Não, cara, é a graça que me alcançou. É a única diferença. Entendeu? Senão eu poderia até ter comida, ter bebida, ter minha casa, mas minha condição espiritual seria talvez pior do que aquele homem lá. Entendeu? Com certeza. Então é sobre isso, cara. A gente precisa, na minha visão, a respeito de passar o bastão, né? É o discipulado, cara. O modelo bíblico de passagem de bastão é o discipulado. Foi aquilo que Jesus fez, cara. Sim. Entendeu? E de fazer discípulo, né? Fazer discípulo. Foi o que Jesus fez. É isso que a igreja precisa fazer. Só que a igreja precisa fazer isso debaixo de uma perspectiva bíblica, cara. Entendeu? Porque como que se faz discipulado hoje? Meu irmão, senta aqui, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer... Não é domínio, cara. Entendeu? Discipulado não é domínio, discipulado é vida. É você pegar e manifestar o evangelho na vida daquela pessoa na prática. Não é você mandar nela. Não é você dominar ela. Não é você dizer, às vezes, aquilo que ela tem que fazer. É você abrir a Bíblia e falar, meu irmão, olha só, a Bíblia fala isso, vamos viver isso aqui. Não é você junto. abusar, né, cara? O que a gente tem visto é muito abuso. Abuso, cara. Abuso, cara. Você tem que pagar isso, você tem que fazer isso. Você é obrigado a fazer isso, isso, aquilo. Isso não é discipulado, existe, cara. Não existe. Não é abuso, é abuso mesmo. de todas as formas, cara, possível. E dita essa... eu tava até com a gente conversando, pensando sobre o que falar aqui, né? E uma coisa que eu tava pensando e refletindo sobre é assim, Pastor Gleitson, né? Eu gostaria que você respondesse. Qual é a sensação, cara, de saber que você é o pastor de ovelhas, né? Não suas ovelhas, ovelhas de Cristo. Uhum. Mas qual é a sensação? Porque, assim, eu enxergo isso com muita seriedade, cara. Porque hoje, graças a Deus, eu participo dessa comunidade há alguns anos e eu vejo, cara, o carinho, o zelo e o esmero que vocês têm pelos discípulos, pelas ovelhas que o Senhor deu a vocês. Então, assim, qual é esse zelo, cara? De onde vem? Porque eu vejo que muitos pastores, às vezes, não se importam de visitar, não ligam, não mandam mensagem, né? E vocês não, cara. Vocês se preocupam com cada pessoa que entra, cada pessoa que não vai. Eu vejo a preocupação, o zelo de vocês falando com os líderes, com todo mundo. E, assim,
como que mudou essa chave, assim, de você olhar para as pessoas e entender, cara, eu preciso levar essas pessoas para Jesus, cara. O Senhor me deu essa responsabilidade. Qual é o peso dessa responsabilidade? Cara, ao meu ver, né, eu não posso dizer que o peso, né, o peso tem porque aquelas pessoas ali, querendo ou não, eu vou responder por elas, né? Como o Júnior sempre tem falado. É a preocupação de que essas pessoas não se percam pelo caminho. Não por mim, mas por Cristo, né, cara? Então eu vejo que é o seguinte, que da mesma forma que Jesus gastou a sua vida com seus discípulos, da mesma forma que Jesus ele quebrou todo o paradoxo, quebrou todo o paradigma para poder discipular os seus 12, né, e assim excessivamente a multiplicar, assim tem que ser na minha vida, cara. Entende? Assim tem que ser na nossa vida como pastor. Porque o pastor foi chamado para isso, cara. Para cuidar, para zelar, para preservar, né? Para consolidar e para amar. Porque Jesus fez isso. Então, para mim, o maior modelo de pastoreio é o próprio Cristo. Entendeu? Eu olho as escrituras e vejo quão era zeloso, quão era ele tinha essa preocupação de manter os 12. É lógico que no decorrer da história, né, toda essa preocupação, esse zelo por discipular os 12, né, um vacilou. Vai ter. Sempre vai ter um que vai vacilar. Com Jesus, né? No barco. Então, assim, é isso, cara. Eu vejo como essa responsabilidade, esse zelo de como Cristo fez esse modelo e trazer pra gente. Porque Cristo ele não pensava no benefício daquilo que os seus discípulos tinham para oferecer. Pelo contrário, Cristo via aquilo que eles carregavam, aquilo que eles podiam se tornar em Cristo. Então essa é a ótica, sabe? Essa é a ótica que todo pastor ele deve enxergar. Ele não pode enxergar suas ovelhas como algo de valor no sentido que ele vai te trazer algum benefício. Não, pelo contrário. Todo pastor precisa enxergar aquilo que a sua ovelha ela pode se tornar. Sim. Isso que você falou é interessante, só fazendo a história rápida, né? Pastor Gleides que me discipula minha esposa, minha família. E uma vez a gente estava sentado na mesa, eu já até compartilhei isso com o pastor Júnior. A gente estava sentado na mesa assim, o pastor Gleides olhou para minha esposa e falou assim: cara, você tem cara que cuida da mídia, da igreja, que você faz mídia e tal. Aí minha esposa recebeu aquilo de rapaz. E eu, assim, eu vou fazer isso? Pra que eu vou fazer isso? Não sei fazer, né? Aí ela olhou assim e falou, cara, eu não sei. E hoje, pô, a gente vê a mídia da igreja, né? Os pastores até elogiam bastante, né? Que tem tomado forma, tem ganhado forma. E isso gerou um interesse no coração dela, cara. Né? Ontem ela tava conversando comigo. Ela tava ajudando a irmã dela a fazer estratégia de marketing, pô, pra vender mais joias e tal. Então, assim, criou uma logo nova pra irmã dela através de uma palavra sua, cara. Eu acho que é isso, cara. Você enxergar além daquilo que a pessoa tá mostrando, né? Uhum. Aquilo que ela pode carregar, que ela pode se tornar, né? Muito importante. Queria abrir esse parênteses que essa história me marcou bastante. Glória a Deus. Amém. A gente vai estar caminhando pro fim, né? Foi um papo top aqui, legal, né? É uma honra, sim, cara, tá na mesa, né? Batendo papo sobre o reino de Deus, sobre igreja, né, cara? E queria agradecer o Adson aí pela presença, né? Como é que você ficou, mano, né? Na condição hoje de entrevistado, né? Fiquei tranquilo. Escrutinado. Ficou mais Tranquilo, abatido, né? mais Tranquilo, tímido, não. Quer fazer alguma consideração final aí, pastor? Na verdade, eu só queria mesmo incentivar as igrejas, né, cara? Principalmente do bairro, a ser igreja, a procurar a ser mais bíblica, né, possível, à medida possível. Trazer para os seus púlpitos, os pastores, aquilo que é doutrinário, aquilo que realmente a Bíblia fala, aquilo que realmente a nossa fé ela ensina. Trazer esse zelo, né, de santidade, esse zelo de senso de pertencimento, né, relacionado a diversos fatores, e que a gente realmente venha romper como igreja, né, cara? A gente, infelizmente,
como igreja, eu falo como igreja, também eu se incluo nisso, a gente tem sido reconhecido, né, dentro do nosso país, como igreja, escândalos, corrupção, né, e isso tem que acabar, cara. Isso vai acabar, eu creio que vai acabar. Deus tem preparado uma geração, Deus já tem levantado uma geração que vai realmente participar desse avivamento, sabe? Do reino de Deus, daquilo que Ele há de fazer no nosso Brasil, no mundo, né? A igreja não vai ser mais conhecida por corrupção nem escândalo. Pelo contrário, a igreja vai ser reconhecida pelo poder de Deus, por aquilo que a igreja é, sabe? Por aquilo que Cristo foi, que é o nosso maior modelo. Então, é mais assim para a gente poder sair daqui com essa consciência, o público que está nos ouvindo, pastores, líderes. Cara, seja aquilo que Cristo foi, busque aquilo que Cristo foi. O exemplo que a gente deu aqui de passar o bastão, né? Mais do que a gente buscar o conhecimento, viver a teologia, né? Mas que a gente possa realmente viver na prática genuína, sabe? Viver na prática. Porque uma vez eu vi lá nesse seminário lá na Metodista, onde eu participei, acho que era o coordenador lá da escola, falou o seguinte, que as palavras convencem muita gente. O cara que, né, tem esse traquejo de falar, o cara, meu irmão, você conversa com um político, um vendedor, o cara te leva, te convence. Mas ele falou o seguinte, as palavras convencem muita gente, mas o testemunho arrasta a multidão. Amém. Então a gente precisa realmente viver aquilo que Cristo foi, não de forma teórica, mas também de forma prática. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Forte. Pessoal, a gente está finalizando. Queria mais uma vez agradecer o Adson. Antes de finalizar, eu queria convidar você que mora na Aroeira. Nós estaremos inaugurando no dia 20 de maio a nossa unidade na Aroeira, na rua Alcibiades de Azevedo, ali na rua lateral do Mercado Machado, a partir do dia 20 horas da noite. Unidade, no nosso contexto de igreja, são grupos pequenos, tá? Você que mora na Aroeira, parte para lá no dia 20 que vai ser bênção. Muito obrigado aí, galera. Semana que vem nós temos mais Unity Podcast. Tamo junto.